O capitão Yanis Faros tem navegado petroleiros pelo Estreito de Hormuz há 19 anos. Ele conhece esse corredor como a palma da mão. A estreita faixa de entrada de 3 km, a faixa de saída de 3 km, os recifes rasos que obrigam os superpetroleiros a seguirem por um caminho com quase nenhum espaço para manobrar. Ele já fez essa travessia centenas de vezes sem incidentes. Em 1º de março de 2016, ele recebe uma ligação do centro de operações da companhia de navegação dele. Dê meia volta, não entre no estreito. No centro de operações da empresa de inteligência marítima Windward, os analistas estavam assistindo à mesma imagem de cima. Navio por navio, os sinais de rastreamento no Estreito de Hormuz estavam deixando de transmitir. Um após o outro, depois mais rápido e então todos de uma vez. Logo após a meia-noite de 2 de março de 2026, as telas deles ficaram pretas. Todos os petroleiros no Estreito de Hormuz haviam sumido dos radares. Antes daquela noite, cerca de 150 navios transitavam por esse corredor todos os dias, de acordo com a inteligência da Lloyd's List. Petroleiros, navios transportadores de GNL, navios porta-contêineres se movendo constantemente, 24 horas por dia, durante décadas, sem interrupção. Agora, nada. 400 petroleiros ficaram à deriva e pararam no Golfo de Omã. Milhares de marinheiros ficaram presos nos navios, sem ter para onde ir. Uma embarcação fez contato por rádio com um porto próximo pedindo permissão para atracar. Ela havia ficado sem água potável. O porto recusou o pedido. O seguro de risco de guerra foi retirado para todas as travessias do Golfo Pérsico até 5 de março, sem cobertura, sem travessia, sem petróleo. 20% do fornecimento diário de petróleo do mundo parou. E o capitão Faros, junto com outros 400 capitães como ele, só podia esperar e observar. Os militares dos Estados Unidos estavam bombardeando o Irã desde 28 de fevereiro. De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, as forças americanas atacariam mais de 1.000 alvos iranianos ao longo deste conflito. Analistas militares avaliaram que a campanha havia degradado a grande maioria dos sistemas de defesa aérea do Irã e eliminado sua marinha de superfície como força de combate. E ainda assim, o estreito continuava fechado. O que aqueles 400 capitães observavam de suas pontes estava prestes a ganhar um nome. Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia, estava em uma coletiva de imprensa em Canberra no dia 23 de março e disse as palavras que ninguém queria ouvir. Ele disse que o que estava acontecendo já havia causado mais danos aos mercados globais de energia do que os 2 choques do petróleo dos anos 70 juntos. Mais interrupção no fornecimento de gás do que toda a invasão da Ucrânia pela Rússia. O petróleo Brent havia disparado de $60 antes da guerra para $126 em seu pico. Os preços da gasolina nos postos americanos haviam subido quase $1 em 3 semanas. Todos os canais de notícias estavam cobrindo isso como uma notícia de guerra. Ataques, retaliações, movimentos militares, cúpulas diplomáticas. Eles olhavam para a coisa errada. Porque o que aconteceu no Estreito de Hormuz em 2 de março de 2026 não foi simplesmente uma consequência da guerra. De acordo com analistas de instituições como o Instituto de Política do Oriente Próximo de Washington, que passaram décadas estudando exatamente esse gargalo estratégico, foi algo completamente diferente. Algo que o Irã vinha silenciosamente construindo e aperfeiçoando há 40 anos. E se eles estiverem certos sobre o que o Irã realmente está tentando alcançar, não apenas nesta guerra, mas através desta guerra, então o Estreito de Hormuz não é um campo de batalha. É um plano de negócios. Poucas horas após o primeiro ataque, algo inesperado aconteceu. Não no campo de batalha, não em um bunker do governo, não nos céus do Irã. Em uma frequência de rádio, unidades navais da Guarda Revolucionária Iraniana começaram a transmitir uma mensagem pelo VHF Marítimo, o canal de emergência padrão que todo capitão de navio no mundo monitora 24 horas por dia. Simples, direto, 7 palavras. Nenhuma embarcação terá permissão para transitar. Nenhum navio de guerra foi enviado, nenhuma mina colocada, nenhum confronto naval ocorreu, apenas uma transmissão.
Em 24 horas, de acordo com a empresa de inteligência marítima Windward, companhias de navegação do mundo todo começaram a desviar seus navios do Golfo. Não porque o Irã tivesse bloqueado fisicamente alguém, mas porque só a transmissão já tornava impossível justificar o risco. Em 48 horas, os prêmios de seguro de risco de guerra para travessias no Golfo dispararam de 0,125% do valor do casco para mais de 0,4% por travessia. $250 mil a mais por travessia para um superpetroleiro. Em 96 horas, a Lloyd's de Londres retirou totalmente a cobertura de seguro de risco de guerra para travessias no Golfo Pérsico. Sem cobertura, sem travessia, sem petróleo. O Irã havia fechado o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo diário do mundo, junto com o GNL que aquece casas na Europa e o combustível que abastece fábricas em toda a Ásia, sem disparar um único tiro contra um único navio. O Irã fechou o Estreito de Hormuz com uma transmissão de rádio e o conhecimento de como funcionam os mercados de seguros. Isso não é desespero, isso é precisão. Edward Fishman é um estudioso de relações internacionais e ex-funcionário do governo Obama. No ano passado, ele publicou um livro sobre guerra econômica. Ele o chamou de Choke Points. Ele tratava quase inteiramente das ferramentas econômicas abstratas usadas para restringir regimes párias, como restrições bancárias, sanções e congelamento de ativos. A possibilidade de um ponto de estrangulamento físico ser usado contra os Estados Unidos, ele admitiu depois, estava além da imaginação do livro. Quando o Irã fechou o estreito, Fishman apareceu na televisão. A gestão Trump e os mercados surpreenderam muitos analistas. Ele observou que a ação em Hormuz garantiu ao Irã mais alívio da pressão internacional do que o país recebeu há uma década em troca de interromper o enriquecimento de urânio. O autor do livro sobre pontos de estrangulamento ignorou o mais importante da Terra e não foi o único. O Irã controla a maior extensão de litoral ao longo da margem norte do estreito. Ele controla 3 ilhas fortemente fortificadas localizadas diretamente nas rotas de navegação, cada uma abrigando bunkers subterrâneos, lançadores de mísseis antinávio e enxames de barcos de ataque rápido, que podem alcançar um petroleiro em minutos. Passou mais de 40 anos desenvolvendo uma doutrina de guerra assimétrica, especificamente projetada para tornar qualquer tentativa de reabrir esse corredor mais cara do que qualquer superpotência estaria disposta a pagar. A geografia é poder e o Irã está situado na porção mais importante de território do planeta. Mas há algo que poucos citaram ao cobrir esse conflito. Essa não foi a primeira lição do Irã. A Marinha dos Estados Unidos lança sua maior operação de comboio desde a Segunda Guerra Mundial. Operação Ernest Will. 4 navios de guerra e um grupo de porta-aviões foram destacados especificamente para escoltar um superpetroleiro americano gigante, o Bridgeton, de 414 mil toneladas, em segurança pelo Golfo Pérsico. Na noite anterior à partida do comboio, lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Iraniana deslizam silenciosamente para a água. Na escuridão, eles colocam 3 fileiras de minas ao longo da rota bem conhecida do comboio. Na manhã seguinte, o Bridgeton atinge uma delas. A explosão abre um buraco no casco do petroleiro. O navio reduz a velocidade para 6 nós, mas continua em movimento, e então algo extraordinário acontece. Os navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos, cruzadores de mísseis, fragatas, as embarcações mais tecnologicamente avançadas do mundo, silenciosamente assumem posição diretamente atrás do petroleiro danificado. Porque só o navio que acabou de atingir uma mina provavelmente sobreviveria ao atingir outra. O primeiro-ministro do Irã foi à televisão e declarou que isso era um golpe irreparável para o prestígio militar dos Estados Unidos. Ele não estava errado. Esse incidente, um superpetroleiro avariado mancando pelo Golfo enquanto a maior marinha do mundo o seguia, ensinou à Guarda Revolucionária Iraniana algo que ela nunca esqueceu. Você não precisa igualar o poder militar americano para humilhá-lo. Você só precisa entender o sistema que ele está tentando proteger e encontrar o ponto em que esse sistema falha.
Nas 4 décadas seguintes, a Guarda Revolucionária Iraniana fez exatamente isso, estudando o estreito, estudando os mercados de seguros, estudando como as companhias de navegação tomam decisões sobre risco, estudando como os preços do petróleo respondem à incerteza, construindo e refinando uma doutrina que um artigo publicado no Journal of International Security Studies em 2026 descreveria mais tarde como um manual completo de fases. Alertas, ataques seletivos, efeito cascata nos seguros, declaração formal de controle. Uma doutrina construída sobre um insight fundamental. Você não precisa destruir o sistema para controlá-lo, você só precisa torná-lo impossível de usar sem a sua permissão. Para entender como o Irã chegou a esse insight e por que o Estreito de Hormuz tem sido o ponto central da estratégia iraniana há mais tempo do que a maioria das pessoas imagina, você precisa voltar ainda mais no tempo, antes de 1987. Você precisa voltar a uma manhã de agosto de 1953 e a um primeiro-ministro eleito democraticamente de quem a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Mohammad Mossadegh tem 69 anos quando se torna primeiro-ministro do Irã. Ele é uma figura incomum sob qualquer aspecto. Ele chora abertamente no parlamento ao fazer discursos. Às vezes, ele conduz assuntos oficiais do governo de sua cama, de pijama, recebendo diplomatas estrangeiros enquanto está deitado, um hábito que deixava perplexos e irritava os oficiais britânicos que vinham negociar com ele. Mas por trás das excentricidades existe algo que o tornou um dos políticos mais populares da história do Irã. Ele acreditava que o petróleo do Irã pertencia aos iranianos. Desde 1913, a Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo, uma corporação britânica majoritariamente controlada pelo governo britânico, extraía petróleo do solo iraniano em condições que, por qualquer medida objetiva, eram coloniais. O Irã recebia 16% dos lucros, muitas vezes menos. Os próprios registros internos da companhia, quando as autoridades iranianas finalmente tiveram acesso a eles, mostraram um pagamento sistematicamente abaixo do devido que se estendia por décadas. Os trabalhadores iranianos que construíram e operavam a refinaria viviam em favelas sem água encanada, enquanto os engenheiros britânicos moravam em uma vila da companhia com piscina, clube e um hospital particular no qual os iranianos não podiam entrar. Greves sangrentas, tumultos violentos, décadas de ressentimento se acumulando sob a superfície de um país que produzia uma das mercadorias mais valiosas do mundo e via quase nada dessa riqueza. Em março de 1951, o parlamento iraniano votou pela nacionalização da indústria do petróleo. A Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo, que mais tarde se tornaria a Pressão Arterial, estava fora. O Irã passaria a controlar seus próprios recursos. Os lucros iriam para o povo iraniano. A votação foi aprovada em meio a cenas de júbilo em Teherã, algo nunca visto antes na cidade. Multidões entoavam o nome de Mossadegh nas ruas. Ele se tornou, quase da noite para o dia, um dos líderes mais queridos do Oriente Médio. Para Londres, isso era roubo. A Grã-Bretanha imediatamente impôs um embargo, bloqueou os portos iranianos e impediu qualquer país de comprar petróleo iraniano, ameaçando com ações legais e alegando que era propriedade roubada. E a Grã-Bretanha controlava o fornecimento global de petroleiros. Simplesmente aumentou a produção de petróleo na Arábia Saudita, no Kuwait e no Iraque para substituir a produção iraniana, tornando o petróleo iraniano desnecessário nos mercados mundiais. No ano e meio que se seguiu, o Irã exportou apenas 118 mil toneladas de petróleo, cerca de um dia de produção normal. A refinaria de Abadan, a maior do mundo, ficou em silêncio. 70 mil trabalhadores perderam seus meios de subsistência. A economia do Irã começou a entrar em colapso. Mossadegh se recusou a recuar. A Grã-Bretanha levou o caso ao Corte Internacional de Justiça. O tribunal decidiu que não tinha jurisdição. O Irã venceu. Uma potência colonial que não conseguia mais vencer legitimamente revelou suas reais intenções. E, ao fazer isso, ela recorreu a algo completamente diferente. Em janeiro de 1953, sob o recém-eleito presidente Eisenhower, os Estados Unidos concordaram em se juntar ao que a Grã-Bretanha vinha planejando há mais de um ano. A operação foi chamada de Ajax.
Seu arquiteto foi um agente da CIA chamado Kermit Roosevelt Jr., neto de Theodore Roosevelt. Ele chegou a Teherã com algo que os governos daquela época consideravam mais eficaz do que qualquer força militar: malas cheias de dinheiro. Agentes da CIA, fingindo ser comunistas e agitadores nacionalistas, ameaçaram líderes religiosos, dando a impressão de que Mossadegh estava alinhado com forças radicais. Editores de jornais foram subornados para publicar histórias fabricadas. O New York Times descreveu o iraniano prototípico, no que um historiador chamou de termos quase zoológicos, como volátil, altamente emocional e violento quando suficientemente provocado. Multidões foram contratadas para fazer manifestações nas ruas, algumas a favor de Mossadegh, outras contra. Ambas pagas pela mesma operação americana, com o objetivo de provocar tamanho caos que os militares se sentissem justificados em intervir. O Shah estava apavorado de agir contra Mossadegh. Era um primeiro-ministro popular. As ruas estavam cheias de seus apoiadores. Então, oficiais da CIA visitaram a irmã do Shah, Princesa Ashraf. Eles trouxeram um casaco de vison, trouxeram dinheiro e a convenceram a persuadir o irmão. O Shah assinou o decreto. Em 19 de agosto de 1953, Mohammad Mossadegh foi preso em sua casa, condenado por traição contra um Shah que havia sido reinstalado por uma operação de inteligência estrangeira. Condenado a 3 anos de prisão, depois mantido em prisão domiciliar pelos 14 anos restantes de sua vida. Ele morreu em 1967, nunca tendo deixado Teherã. O Shah foi reconduzido ao poder, um monarca pró-ocidente que cedeu mais de 40% dos campos de petróleo do Irã para empresas americanas. A CIA financiou sua força policial secreta, a SAVAK. Famosa por torturar prisioneiros políticos, o primeiro governo democrático do Irã havia acabado. Um diplomata americano que serviu em Teherã durante aqueles anos refletiu sobre isso décadas depois. 26 anos depois que a CIA derrubou Mossadegh, o povo iraniano derrubou o Shah. Mas algo mais nasceu naquela revolução, algo que aprenderia a lição de 1953, a lição de que uma potência estrangeira poderia usar influência econômica, embargos de petróleo e caos fabricado para destruir um governo eleito. E passar as 4 décadas seguintes garantindo que isso nunca mais acontecesse com o Irã. A Guarda Revolucionária Islâmica não é um exército convencional, nem uma marinha tradicional, é uma força criada fora da estrutura militar normal, respondendo diretamente ao líder supremo. Criada com um propósito fundamental: proteger a revolução contra o tipo de destruição apoiada por estrangeiros que havia acabado com a primeira democracia do Irã. Eles estudaram o que aconteceu em 1953, o que os britânicos fizeram com o fornecimento de petroleiros, o que a CIA fez com turbas pagas e jornais forjados. Como um país com uma imensa riqueza petrolífera poderia ser levado à ruína não pela força militar, mas pelo controle dos sistemas dos quais esse país dependia. E eles passaram 40 anos construindo algo em resposta. Não armas, uma doutrina. Para entender o que essa doutrina realmente é, como ela funciona, o que ela foi projetada para alcançar e por que ela é muito mais perigosa do que qualquer coisa que o Ocidente tenha reconhecido publicamente. Você precisa entender o que a Guarda Revolucionária passou essas 4 décadas construindo. Não armas, mas pontos de estrangulamento. O contra-almirante Alireza Tangsiri tem observado navios-tanque atravessando o Estreito de Hormuz há décadas. Ele conhece o corredor com a precisão de alguém que passou a carreira estudando-o, não como uma rota de navegação, mas como um campo de batalha. Ele sabe que os superpetroleiros que passam abaixo da ilha Larak estão confinados a uma faixa de entrada de 2 milhas e uma faixa de saída de 2 milhas e que o fundo raso do mar em ambos os lados praticamente não deixa espaço para manobras. As lanchas de ataque rápido posicionadas abaixo desta ilha podem alcançar um cargueiro em poucos minutos, antes que a tripulação reaja. Ele sabe de tudo isso porque passou 40 anos construindo o sistema projetado para explorá-lo. Em 2022, uma equipe de pesquisadores iranianos e chineses publicou um artigo pelo Centro Canadense de Ciência e Educação. A conclusão deles foi direta.
Trace uma linha conectando essas 7 ilhas e você vai entender por que o Irã tem superioridade estratégica sobre o Estreito de Hormuz. Eles chamaram isso de defesa do arco. Como as águas ao redor do estreito são rasas e cheias de recifes, os superpetroleiros não podem escolher seu próprio caminho. Eles ficam confinados a um corredor navegável de 4 milhas, e o fundo do mar em ambos os lados significa que quase não há espaço para manobrar se algo der errado. Todo petroleiro que já passou pelo Estreito de Hormuz passou diretamente sob esse arco de ilhas. Por 40 anos, a Guarda Revolucionária Iraniana vem transformando silenciosamente essas ilhas em algo sem precedentes na história militar moderna. Autoridades iranianas as chamaram de porta-aviões inafundáveis. Sob as cavernas de sal e florestas de mangue de Kuresham, localizada diretamente na extremidade norte do estreito, um tipo diferente de arquitetura está enterrado. O general libanês aposentado Hassan Juni, especialista militar e estratégico, descreveu isso a Al Jazeera como uma cidade subterrânea de mísseis. Vastas redes de túneis e bunkers escavados na rocha da ilha, abrigando barcos de ataque rápido, lançadores de mísseis antinávio e sistemas de drones, que podem ser mobilizados em minutos e desaparecer de volta no subsolo antes que um contra-ataque possa ser organizado. Os portugueses construíram um forte em Qezin em 1621. Uma força combinada de persas e ingleses os expulsou no ano seguinte. Por séculos, quem controlava esse local controlava o acesso ao estreito. A Guarda Revolucionária Iraniana entendeu isso e construiu suas defesas de acordo. Em Larak, na entrada leste do estreito, barcos de ataque rápido da Guarda Revolucionária Iraniana alcançam navios cargueiros em minutos. Em Abu Musa, a ilha mais a oeste do arco, o Irã posicionou mísseis antinavio Silkworm com alcance de 130 quilômetros, sistemas de radar cobrindo toda a aproximação ocidental e artilharia, vigiando as rotas de navegação. A doutrina que Tangsiri supervisionava foi construída sobre um único fundamento: perspicácia, algo que a Guarda Revolucionária Iraniana tirou diretamente da lição de 1953, a Grã-Bretanha não bloqueou o fluxo de petróleo de Mossadegh com navios de guerra. Ela controlou o fornecimento global de petroleiros e excluiu o Irã dos mercados por meio de pressão financeira, sem disparar um tiro sequer. A arma não era militar, era econômica. A Guarda Revolucionária Islâmica passou 4 décadas aplicando a mesma lógica ao contrário. Não é preciso afundar navios para detê-los. Basta aumentar o custo do seguro para atravessar o estreito, assim as companhias de navegação farão as contas por conta própria. Quando o prêmio de risco sobe muito, os mercados fecham o estreito para você. Não é preciso batalha naval. Nenhum incidente internacional, apenas números em uma tela na Lloyd's de Londres, geografia mais mercados financeiros, ilhas inafundáveis mais matemática de seguros. Tangsiri explicou a doutrina em suas próprias palavras antes de morrer. Em 26 de março de 2026, um ataque aéreo israelense o matou, mas naquela altura, o que ele havia construído já estava completo e já estava funcionando. A doutrina que o Guarda Revolucionária Islâmica construiu não operava no vácuo. Dentro de Teherã, a liderança que executava essa estratégia nunca foi unificada. Radicais dentro do Guarda Revolucionária Islâmica, que desejam esse confronto há anos, sentam-se ao lado de pragmáticos no Ministério das Relações Exteriores, que entendem que uma perturbação contínua vai terminar o que as sanções começaram: a destruição de uma economia que já está em estado crítico. Reformistas que passaram suas carreiras tentando reintegrar o Irã ao sistema global observam a crise atual com verdadeira preocupação. A economia do Irã foi devastada por décadas de sanções ocidentais. A inflação atinge níveis que a maioria dos cidadãos ocidentais não consegue imaginar. O desemprego entre os jovens iranianos, educados, conectados ao mundo exterior e exaustos pelo isolamento, está em níveis que ameaçam a própria estabilidade do regime. Said Golkar, professor associado de ciência política na Universidade do Tennessee e um dos maiores especialistas do mundo sobre o Guarda Revolucionária Islâmica, fez uma avaliação sóbria do que esse conflito realmente está custando. Isso é importante porque significa que a estratégia que estamos vendo não é tão limpa quanto parece de fora. É em parte resultado de 40 anos de planejamento deliberado e em parte de lutas internas pelo poder, provocações externas e decisões tomadas sob extrema pressão por pessoas que nem sempre concordam entre si. Isso também indica que a estratégia tem prazo limitado.
Um regime que não consegue oferecer alívio econômico à sua própria população não pode sustentar um confronto com as maiores economias do mundo. Pelo menos parte do que o Irã está fazendo no Estreito de Hormuz é uma posição de negociação, uma forma de forçar o Ocidente à mesa em termos que não exijam que o Irã se renda completamente. O que torna essa verdade, que complica as coisas, assustadora em vez de reconfortante é o seguinte. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, estava em Teherã exatamente naquele momento, atuando como intermediário entre o presidente Trump e o líder supremo do Irã, tentando reduzir as tensões, tentando evitar exatamente o tipo de escalada que agora estava acontecendo no Golfo de Omã, do lado de fora da sua janela. E enquanto Abe estava naquela reunião, o Irã atacou um petroleiro com bandeira japonesa em águas internacionais. Os preços do petróleo subiram 4% imediatamente. Prêmios de seguro para petroleiros no Oriente Médio aumentaram 20 vezes de um dia para o outro. E então, analistas da Brookings Institution notaram algo que a maioria das pessoas deixou passar completamente. Os navios que foram atacados não transportavam petróleo bruto. 5 dos 6 navios atingidos naquele mês eram pequenos. O sexto, um superpetroleiro saudita, estava vazio. Os ataques foram, escreveu a Brookings, planejados para enviar uma mensagem sem realmente perturbar os mercados. O Irã não estava tentando fechar o estreito. Estava calibrando, medindo, registrando exatamente quanto de perturbação era necessário para movimentar os mercados de seguros sem provocar uma resposta militar dos Estados Unidos. Isso não era caos, era coleta de dados. E o experimento durou 8 anos, passando por sanções, assassinatos, conflitos por procuração e negociações nucleares. Cada incidente ensinava algo novo à Guarda Revolucionária Islâmica, cada reação do mercado, uma lição registrada e armazenada. Em 28 de fevereiro de 2026, quando as primeiras bombas americanas caíram sobre Teherã, a Guarda Revolucionária Islâmica já sabia o que aconteceria em seguida. Eles já tinham rodado a simulação dezenas de vezes, agora estavam executando de verdade. Na primeira semana de março de 2026, aconteceu algo que nunca havia ocorrido antes na história moderna da produção de petróleo. Iraque e Kuwait começaram a fechar seus poços de petróleo. Não porque faltou petróleo, mas porque os tanques estavam cheios, já que os petroleiros que deveriam coletá-lo e levá-lo às refinarias não o fizeram. Com destino ao Japão, a Coreia do Sul, a China e a Europa, estavam parados e vazios no Golfo de Omã, sem ir a lugar nenhum, esperando por um sinal verde que não vinha. Quando o armazenamento está cheio e os petroleiros não se movem, resta uma única opção aos produtores de petróleo: parar de bombear. Para os países que dependem da receita do petróleo, e nesta região isso significa todos os países, interromper a produção não é uma decisão técnica. É uma catástrofe econômica, não explosões ou imagens dramáticas de campos de batalha, mas bombas de extração parando no deserto, porque a cadeia que conecta o petróleo no subsolo a um posto de gasolina em Tóquio ou a uma fábrica de plásticos na Alemanha foi rompida em um único ponto, um trecho de 20 milhas de água. O que aconteceu em seguida foi mais rápido do que qualquer governo conseguiu lidar. No dia 2 de março, o petróleo Brent disparou de 10% a 13%, chegando a 80 a 82 dólares por barril em poucas horas após o estreito ficar inoperante. No dia 8 de março, ultrapassou 100 dólares pela primeira vez em 4 anos. O preço atingiu o pico de 126 dólares por barril. Mas os preços do petróleo foram só o primeiro dominó. No dia 2 de março, a Qatar Energy, maior exportadora de GNL do mundo, declarou força maior em todos os seus contratos. 2 palavras que no direito marítimo e de energia significam: não podemos entregar o que prometemos e estamos legalmente absolvidos das consequências. O anúncio da Qatar Energy fez com que os preços spot do GNL na Ásia disparassem mais de 140% da noite para o dia. Os índices de referência do gás europeu quase dobraram em 2 semanas e a Europa já estava criticamente exposta. O armazenamento de gás em todo o continente estava em apenas 30% da capacidade após um inverno rigoroso. O continente, que passou 2 anos tentando desesperadamente diversificar o abastecimento para se afastar do gás russo, acabou caindo direto nos braços do GNL do Golfo, que agora também estava interrompido. O Banco Central Europeu, que estava planejando cortar as taxas de juros para estimular uma economia lenta, fez o oposto.
No dia 19 de março, adiou todos os cortes de juros, aumentou sua projeção de inflação para o ano de 2026 e reduziu as projeções de crescimento do PIB. Economistas alertaram que Alemanha e Itália enfrentariam recessão técnica até o final do ano. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve enfrentou o que economistas da Virginia Tech descreveram como o dilema da política monetária, idêntico a todos os choques anteriores registrados na história. O Fed não pode combater simultaneamente a inflação causada pela oferta e apoiar o crescimento econômico com um único instrumento de taxa de juros. Se cortar as taxas, a inflação dispara. Se aumentar as taxas, o crescimento desaba. Manter as taxas e assistir impotente enquanto os custos de energia se espalham por todos os setores da economia que produzem, transportam ou cultivam qualquer coisa, ou seja, todos os setores. Em 3 semanas após o fechamento do estreito, o preço da gasolina americana subiu de $2,98 para $3,96 por galão. O diesel chegou a quase $5, mais de $1 acima do mês anterior. Todas as transportadoras dos Estados Unidos recalcularam as sobretaxas e repassaram o aumento para cada empresa para a qual entregavam, que por sua vez repassou para cada consumidor que comprava delas. Mas a reação em cadeia não parou no combustível. O petróleo não é apenas queimado em motores. Ele é a matéria-prima para plásticos, borracha, tecidos sintéticos, produtos farmacêuticos e fertilizantes. 1/3 das exportações globais de fertilizantes passa pelo Estreito de Hormuz, incluindo ureia produzida a partir do gás natural do Catar. Com as plantas de GNL do Catar paradas, os preços da ureia subiram de $475 para $680 por tonelada em poucas semanas. Foi um momento catastrófico. A temporada de plantio da primavera no meio-oeste americano, quando agricultores de milho e soja aplicam fertilizante nos campos que alimentam grande parte do mundo, começou justamente quando o fornecimento entrou em colapso. O Japão, que importa 90% de seu petróleo bruto do Oriente Médio, ativou reservas de emergência e solicitou racionamento às refinarias. A Coreia do Sul, que transporta 95% de seu petróleo do Oriente Médio pelo Estreito de Hormuz, lançou um programa de estabilização de 100 trilhões de won. As Filipinas importam 98% do petróleo do Oriente Médio. Com o fechamento do estreito, o país tinha reservas até o fim de junho. Em 24 de março, o presidente Marcos declarou emergência nacional de energia, fazendo das Filipinas o primeiro país do mundo a fazer isso. Fora da coletiva de imprensa, postos de gasolina tinham filas enormes e alguns já estavam sem combustível. O Fórum Econômico Mundial descreveu claramente a situação. Esse foi um choque estrutural para a economia mundial, ocorrido em um momento de máxima fragilidade. Além da dívida pós-pandemia, além da pressão inflacionária já existente, além das cadeias de suprimentos que nunca se recuperaram totalmente da Covid. Cada semana adicional de interrupção tornava a recuperação mais difícil e mais cara, e os governos responsáveis por acabar com isso enfrentaram uma escolha sem boas opções. Os Estados Unidos já haviam atingido mais de 10 mil alvos iranianos, destruído a grande maioria dos sistemas de defesa aérea do Irã, eliminado sua marinha de superfície e enviado milhares de fuzileiros navais para a região. E mesmo assim, o estreito continuou fechado, porque o Irã não precisava de uma marinha para mantê-lo fechado. Precisava de barcos de ataque rápido lançados de ilhas inafundáveis. Drones de milhares de dólares atacavam petroleiros de centenas de milhões. Minas instaladas em águas rasas e congestionadas difíceis de remover. Trump pediu aos aliados que se juntassem a uma coalizão militar para reabrir o estreito. A Alemanha disse não. A Espanha disse não. A Itália disse não. O Reino Unido disse não. Austrália, Coreia do Sul, Japão e toda a União Europeia recusaram. Apenas os Emirados Árabes Unidos concordaram. Trump ameaçou bombardear as usinas de energia do Irã se o estreito não fosse reaberto em 48 horas. O Irã respondeu ameaçando fechar completamente o estreito e atacar as instalações de dessalinização em todo o Golfo, a infraestrutura que fornece água potável para milhões de pessoas em uma das regiões mais áridas do mundo. Ataque com mais força e arrisque uma resposta que pode tornar a crise catastroficamente pior. Negociar e dar ao Irã a vantagem que ele levou 40 anos para construir e usar. Não faça nada e veja a economia global sofrer danos para os quais nunca foi projetada para suportar. Todas as opções disponíveis para a aliança militar mais poderosa da história da humanidade eram ruins. Essa era a doutrina, funcionando exatamente como foi planejada.
Mas há mais uma parte dessa estratégia que quase ninguém relatou. Uma coisa que o Irã anunciou discretamente no meio da crise revela o que tudo isso realmente foi planejado para alcançar. No meio de uma das piores campanhas militares que o Irã enfrentou em sua história moderna, enquanto ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel atingiam alvos em todo o país, enquanto sua marinha havia sido eliminada, enquanto suas defesas aéreas haviam sido em grande parte destruídas. Um membro do parlamento iraniano foi à televisão estatal e disse algo notável, de forma discreta, quase casual, como se estivesse descrevendo uma nova regulamentação de trânsito. Ele não estava falando hipoteticamente. Ele estava descrevendo algo que já estava acontecendo. Enquanto o mundo estava focado no conflito militar, navios estavam discretamente pagando $2 milhões em yuan chinês a um oficial da Guarda Revolucionária em um posto de controle entre as ilhas Queshen e Larak, e então eles eram autorizados a passar. Este é o momento em que o roteiro de todo o conflito mudou. Não em um campo de batalha, mas em uma transferência bancária denominada em yuan chinês, feita por uma empresa de navegação que decidiu que $2 milhões eram mais baratos do que deixar sua carga encalhada indefinidamente no Golfo de Omã. E era mesmo, porque é assim que o pedágio funciona. 20 milhões de barris de petróleo passam pelo Estreito de Hormuz todos os dias em tempos normais. Isso representa cerca de 10 grandes navios petroleiros por dia. A $2 milhões por navio, isso se traduz em $20 milhões por dia, 600 milhões por mês só com o petróleo. Inclua os embarques de GNL e esse valor ultrapassa $800 milhões mensais. Para comparação, o Egito ganha entre 700 e 800 milhões de dólares por mês com o Canal de Suez, uma via navegável artificial construída pelo trabalho humano, com 193 quilômetros de extensão, que o Egito opera como uma estrada de pedágio soberana há 7 anos. O Estreito de Hormuz não é artificial. É uma formação geográfica natural, cuja costa norte é controlada pelo Irã desde antes de qualquer uma dessas companhias de navegação existir. O parlamento do Irã agora aprovou uma lei formalizando a cobrança. De acordo com o MS Now, essa lei pode significar $100 bilhões em receita anual, igual a todo o faturamento anual atual do Irã com exportação de petróleo. O dobro. Um analista do grupo de pesquisa House of Thought descreveu exatamente o que o Irã está construindo. É a construção de um regime marítimo permanente, o primeiro novo pedágio imposto em um estreito internacional em mais de 160 anos. E aqui está a dimensão legal que quase ninguém está noticiando. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar garante o que é chamado de direito de passagem em trânsito por estreitos internacionais. Nenhum estado costeiro pode cobrar navios apenas por passarem. O artigo 26 é explícito. O artigo 44 determina que países com fronteira em estreitos não devem dificultar o trânsito. O Irã assinou isso em 1982, mas o Irã nunca ratificou. E um país que não ratificou um tratado não está obrigado a cumpri-lo. Isso não foi um descuido, era a posição legal do Irã, que toda a largura do Estreito de Hormuz está dentro das águas territoriais sobrepostas do Irã e de Omã. E que, como um Estado soberano, o Irã tem o direito de administrar seu próprio mar territorial, foi preparado anos antes desse conflito começar. A arquitetura legal para o pedágio foi construída junto com a estrutura física. Um professor de Direito Marítimo da City University London explicou a situação para Al Jazeera de forma clara. O Irã, portanto, afirma: você pode usar o outro lado do estreito. O Irã só reserva o direito de atacá-lo lá também. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, participou de uma reunião do G7 na França e alertou sobre o que isso significa. Os ministros das Relações Exteriores do G7 declararam ser essencial restaurar a liberdade de navegação segura e sem pedágios. E então o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, nomeado após seu pai ser morto nos ataques iniciais da guerra, fez seu primeiro suposto discurso público à nação. Ele não falou sobre a campanha militar, ele não falou sobre negociações de paz. Ele não mencionou os cidadãos iranianos sofrendo com um conflito que não escolheram. As primeiras palavras dele, lidas por um apresentador na televisão estatal enquanto uma foto dele aparecia na tela, foram sobre o estreito, não ditas por seu pai, mas por ele, o novo líder. A primeira coisa que ele disse. Gregory Brill, um analista sênior do Irã no Eurasia Group, avaliou o que o Irã realmente conquistou.
Mais poderoso depois de perder sua marinha, depois de perder suas defesas aéreas, depois de perder seu líder supremo após milhares de ataques aéreos. Mais poderoso, porque a infraestrutura física não é onde reside o poder. O poder reside no conhecimento, na demonstração, na prova entregue a cada governo, a cada companhia de navegação, a cada banco central da Terra. Que o sistema energético global pode ser feito refém por um país que está na posição geográfica certa. Em 1953, a Grã-Bretanha tirou do Irã suas receitas do petróleo ao controlar o fornecimento de petroleiros. Em 2026, o Irã está reivindicando as receitas do transporte marítimo mundial ao controlar o estreito. O ciclo se fechou. O capitão Faróis ainda está lá fora. Seu petroleiro, sua tripulação, seus 2 milhões de barris de petróleo bruto que o mundo precisa, mas não pode ter. A maioria das pessoas parou de pensar nele há semanas. O ciclo de notícias seguiu para cúpulas diplomáticas, informes militares e gráficos do preço do petróleo. Mas o navio permanece ancorado no mesmo lugar desde que o estreito ficou às escuras. E enquanto ele está lá, enquanto aquele petróleo não vai a lugar nenhum, algo está acontecendo com as finanças de pessoas que nunca ouviram falar do Capitão Faróis, nunca olharam um mapa do Golfo Pérsico e nunca pensaram uma vez sequer no Estreito de Hormuz. Claro que tem os preços da gasolina que subiram feito loucos. Mas o preço da gasolina é só o primeiro impacto, porque o diesel não é queimado só em carros, ele move o transporte de cargas, e o transporte de cargas move tudo. As roupas que você veste, a comida nas suas prateleiras, o remédio no seu armário. Quando o diesel sobe $1,70 por galão, toda empresa que transporta qualquer coisa recalcula seus custos, e esses custos acabam sendo repassados para você. O supermercado é onde a segunda onda chega. Semanas após o aumento do combustível, o choque do fertilizante e a interrupção da cadeia de suprimentos já afetaram todo o sistema agrícola. O preço do pão, do macarrão, do cereal matinal, do óleo de cozinha, tudo que vem de um campo que precisou de fertilizante para crescer. E então vem a terceira onda, aquela que a maioria das pessoas ainda não sentiu completamente. No final de fevereiro de 2026, na semana anterior ao início da guerra, a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos nos Estados Unidos era de 5,99%. Em 26 de março, ela havia subido para 6,38%. Esse número não é pequeno. Matt Schultz, principal analista de finanças da Lending Tree, explicou o impacto para quem já está no limite do orçamento. Isso inviabiliza o negócio, não por erro deles ou mudança financeira, mas porque um trecho de 34 quilômetros de água do outro lado do mundo ficou às escuras. Essa é a parte da história que nunca sai nas notícias. Elas mostram mísseis, reuniões diplomáticas, gráficos do petróleo, mas não mostram a mesa da cozinha. Mark Zandi, economista-chefe da Moody's, foi direto. Isso deveria te preocupar. Esse é o impacto de um único ponto de estrangulamento. Em Washington, semanas após o Estreito de Hormuz ficar às escuras, iniciou-se uma conversa em salas pouco noticiadas. Não sobre como reabrir o estreito, não sobre o desfecho diplomático ou a estratégia militar, mas sobre o que havia acabado de ser provado. Porque essa situação já havia sido estudada por especialistas várias vezes. O que o surpreendeu foi outra coisa: o quão completamente funcionou. O mundo moderno funciona com 3 coisas: energia, dados e capacidade computacional. O petróleo e o gás movem a economia física, cada fábrica, cada veículo, cada casa aquecida. As redes de dados sustentam a economia da informação. Cada transação financeira, cada comunicação, cada informação de inteligência da qual governos e mercados dependem. Chips semicondutores, a grande maioria dos mais avançados do mundo produzidos em um único país, em uma única ilha, alimentam a economia digital. Inteligência artificial, sistemas modernos de armas, cada dispositivo no seu bolso. Cada um desses sistemas tem um ponto de estrangulamento, e cada um desses pontos de estrangulamento tem um ator posicionado para ameaçá-lo. O Irã controla o ponto de estrangulamento da energia. Você já dedicou 8 capítulos a isso. O Irã controla o ponto de estrangulamento da energia. 95% dos dados mundiais trafegam por cabos submarinos no fundo do oceano. Cabos que passam pelo Estreito de Taiwan, por águas onde a China vem passando anos estabelecendo silenciosamente o que analistas militares agora chamam de frota fantasma.
Embarcações que desativam seus sinais de rastreamento, evitam inspeções portuárias e permanecem próximas a locais de cabos de maneiras que parecem acidentes. No início de 2023, 2 embarcações registradas na China cortaram cabos submarinos que conectavam a ilha Matsu de Taiwan ao continente. 13 mil residentes ficaram sem acesso à internet por quase 2 meses. A China chamou isso de acidente. Em 2025 aconteceu de novo. Um navio cargueiro com bandeira do Togo e apoio chinês cortou o cabo Taiwan Penguin. Um capitão chinês foi condenado a 3 anos de prisão. A China chamou isso de acidente. O padrão não é acidental. A frota fantasma, os sinais de rastreamento desativados, a autoria passível de negação. É o manual iraniano, aplicado a um sistema diferente por um ator diferente, com riscos muito maiores. Porque Taiwan está na interseção de toda a economia global de computação. A empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan produz mais de 90% dos chips lógicos mais avançados do mundo, aqueles que estão em tudo o que importa, inclusive no dispositivo em que você está assistindo a isso. Não existe uma alternativa significativa, não hoje, nem pelos próximos anos. Uma interrupção no Estreito de Taiwan não seria um problema logístico, mas sim um ponto de estrangulamento. Analistas estimaram que o impacto econômico seria medido não em bilhões, mas em trilhões. Todo o sistema de armas moderno de que os Estados Unidos dependem, todo o modelo de IA em desenvolvimento, todo o dispositivo de consumo em produção, tudo isso depende de chips, de uma ilha que a China já reivindicou explicitamente, repetidamente e formalmente como seu próprio território, e cujos cabos submarinos a frota fantasma da China já começou a cortar. Em 2026, o Congresso dos Estados Unidos apresentou um projeto de lei chamado Lei de Iniciativa para a Resiliência da Infraestrutura Submarina Crítica. Veja o que a crise do Estreito de Hormuz realmente provou, não para o mundo, mas para os atores que já estavam estudando essa questão. Não é preciso ter armas nucleares para manter a economia global refém. Você precisa de geografia, paciência e disposição para fazer o sistema parecer inseguro por tempo suficiente para que os mercados de seguros façam o resto. Nós não estamos no final dessa história, estamos no começo dela. A crise do Estreito de Hormuz será estudada em academias militares e seminários de estratégia econômica por uma geração. Não como um alerta sobre o Irã, mas como uma prova de conceito para a percepção estratégica mais importante do século XXI. O poder não é mais medido principalmente por armas. Ele é medido pela capacidade de ameaçar os sistemas invisíveis dos quais a civilização moderna depende. Sistemas que foram construídos para a eficiência e não para a resiliência. Sistemas cujos projetistas nunca planejaram seriamente para o dia em que alguém colocaria a mão na torneira. Em 1953, Mohammad Mossadegh acreditava que o petróleo do Irã pertencia ao povo iraniano. Ele foi removido do poder por uma operação de inteligência estrangeira financiada com malas de dinheiro porque o sistema do qual o mundo dependia não podia se dar ao luxo de permitir que ele tivesse razão. 70 anos depois, o Irã fechou o ponto de estrangulamento energético mais importante do mundo com uma transmissão de rádio. E o mundo descobriu que os sistemas dos quais depende são exatamente tão frágeis quanto as pessoas que sempre alertaram sobre isso diziam que eram. O Estreito de Hormuz está aberto ou fechado com base na decisão de quem controla a costa norte de uma passagem de 34 quilômetros no Golfo Pérsico. O fluxo de dados do mundo flui ou para com base na integridade dos cabos no fundo do oceano que podem ser cortados por um navio com seu sinal de rastreamento desligado. A economia global de computação funciona ou para com base na segurança de uma única ilha que a segunda maior força militar do mundo reivindica publicamente há décadas. Essas não são vulnerabilidades hipotéticas. Elas são a arquitetura do mundo em que você vive. E em algum lugar agora, em uma sala sem câmeras, alguém está desenhando linhas em um quadro branco, ligando os pontos, aprendendo a lição que o Irã acabou de ensinar.